minha gente, que ótimo poder estar com vocês novamente. E como acontece semanalmente, não é novidade, presentes em nosso programa o nosso deputado Gerson Berger, o jornalista Pedro do Couto, que vão comentar os inúmeros assuntos da semana. Nós hoje falaremos sobre os poderes devolvidos ao Conselho Nacional de Justiça pelo STF, falaremos dos medos da sociedade, falaremos da blogueira cubana que não conseguiu autorização para visitar o nosso país e, mais ainda, uma explicação muito importante. Por que o povo de Israel se mantém unido apesar de outros povos terem desaparecido da história da humanidade? E nós já vamos começar pelo STF, pois a sociedade, no último dia 2 de fevereiro, aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Por 6 votos a 5, a Corte decidiu que o Conselho pode investigar juízes antes das corregedorias. A votação foi realmente muito apertada, mas com esta decisão o STF devolveu ao CNJ o direito de iniciar investigação contra juízes por desvio de conduta, já que em dezembro do ano passado o ministro Marco Aurélio Mello concedeu liminar restringindo esta tarefa às corregedorias locais, limitando assim o poder do Conselho Nacional de Justiça, que só poderia atuar em caso de omissão dos órgãos. Iniciou bem, Pedro e Gerson, a ministra Rosa Maria Weber, que estreou votando em prol do Conselho. Foi a primeira a votar, chegando, pelo que eu li na imprensa, a ser inquirida de forma veemente pelo ministro Marco Aurélio Mello sobre a possibilidade de adesão à sua proposta. Dizem que a ministra, Rosa Weber, ficou um tanto assustada, mas acabou votando favorável ao CNJ. Vejam que dos 6 ministros que votaram a favor, 2 são mulheres, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. Não tenho dúvidas, Pedro e Gerson, e a você que nos assiste aí em casa, que precisamos de mais mulheres no poder, não é verdade? Ô Tereza, eu sou apreciador do trabalho sério desenvolvido pelas mulheres. E neste caso da devolução de poder ao CNJ pelo STF, o voto dessas 2 mulheres foi fundamental, pois acaba com a crise instaurada entre o STF e o CNJ, cujos membros vinham trocando farpas em público e nos bastidores, o que é muito ruim para a justiça. Vocês lembram que a crise entre os 2 órgãos começou em setembro, quando a corregedora do Conselho, ministra Eliana Calmon, disse que havia bandidos escondidos atrás da toga, em protesto contra o CNJ ter suas asas cortadas. Claro que o ministro do STF, César Peluso, não gostou, muito menos as associações dos juízes. O julgamento do último dia 2 é fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em novembro de 2010 pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e contestou artigos de uma resolução do CNJ que criava regras para unificar a fiscalização dos tribunais e as atividades dos juízes. Está de parabéns o Supremo Tribunal Federal, pois é perfeito que o Conselho Nacional de Justiça vote o desvio de conduta de juízes. O exemplo tem que vir de cima. Feliz a declaração do ministro Gilmar Mendes, quando disse: até as pedras sabem que as corregedorias não funcionam,
quando se cuida de investigar os próprios pares. Jornalistas e até os jornaleiros dizem isso. É isso mesmo. O corporativismo acaba por não punir quem deve ser punido. Pois é, Gerson, usando uma expressão que está muito em moda, bateu bem nesta o ministro Gilmar Mendes. Em compensação, lá atrás, em 2009, quando ele era presidente do STF, ele concedeu um habeas corpus àquele monstro, aquele médico, Roger Abdelmaci, que era especialista em reprodução humana, violentou dezenas e dezenas de mulheres sexualmente lá em São Paulo, e 35 tiveram a coragem de ir ao Ministério Público denunciá-lo, foi condenado a 278 anos de prisão. E o habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, que agora foi tão precioso o seu voto nesta questão, fez com que ele fugisse para o Líbano, onde ele tem a sua origem e aquele país não tem laços diplomáticos com o Brasil. Pois é, vejam só, de um lado, o precioso voto do ministro Gilmar Mendes, que dizem até influenciou a ministra Rosa Weber no seu voto. E do outro, colocou em liberdade com o habeas corpus um canalha, um monstro que acabou fugindo para o Líbano. Olha, realmente uma vergonha. Isso mesmo, Tereza. Isso mesmo, Gerson. São duas decisões distintas. Uma em relação do Supremo, em relação ao CNJ, aos poderes do Conselho Nacional de Justiça, de investigar magistrados. Esse desfecho foi ao encontro da sociedade brasileira, foi ao encontro da opinião pública e do espírito de justiça que deve prevalecer. Não é possível que fatos escandalosos como aquele que se passaram no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que um funcionário movimentou 282 milhões de reais em 10 anos, possa ficar sem investigação. É preciso devassar o que está até agora indevassável. Quanto à questão do médico, o ex-médico, Roger Abdelmaci, o fato é lamentável, porque o habeas corpus proporcionou a sua fuga do país. E não é a primeira vez que um habeas corpus favorece bandidos como esse. Há outros exemplos também. Precisam ter fim. Mas, minha gente, vamos passar para um outro assunto. E, Gerson, mesmo hoje sendo você político, deputado estadual, a tua formação é de médico. E tem um assunto que me chama a atenção com muita frequência, que é a questão do medo que as pessoas demonstram diante de situações que muitas vezes nos parecem até corriqueiras e que estão relacionadas ao dia a dia. Nós fomos às ruas e colhemos algumas declarações que exemplificam os mais variados medos que atingem as pessoas. Vamos à rua. O que está acontecendo ultimamente, tem que ter medo, né? Medo de ser assaltada. Da morte. Bom, só um certo medo de cachorro, assim. Eu diria que é uma coisa que eu não gosto muito, só isso. Passar em lugares tanto quanto escuro, que você não tem certeza que está passando gente boa, gente ruim, entendeu? Isso é demais. Isso aí é realmente a agressividade que está hoje na população, a revolta geral. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho medo de como eu vou ser atendido quando eu precisar. Eu tenho muita fé em Deus, e quando a gente tem Deus, a gente não tem medo de nada. Vejam vocês como as pessoas têm que lidar com esse sentimento que muitas vezes nos serve como proteção contra os perigos da vida, mas outras vezes nos paralisa e nos impede de avançar com as nossas conquistas. Veja, por exemplo, uma eleitora nossa e assídua telespectadora do nosso programa diz em seu e-mail que a filha de 32 anos, que trabalha numa pequena empresa, fez recentemente um concurso para uma multinacional que passou, terá um ótimo salário, mas não quer assumir, pois diz ter medo de não estar preparada para a nova função e até mesmo do ambiente de trabalho que poderá encontrar. A mãe diz que acha que a filha está doente, pois não pode compreender este comportamento. Sendo psiquiatra, como você vê esta questão?
Tereza, quero dizer à nossa telespectadora que esse tipo de medo que ela falou é muito comum. É o chamado medo do novo. Isso acontece quando as crianças na escola, quando mudam de colégio, ou até mesmo de turma, com pessoas que são circunstancialmente obrigadas a mudar de país ou de cidades, filhos que custam a sair de casa, não querem assumir um casamento ou relacionamento amoroso, porque têm medo. Acho que na maior parte desses casos, o que existe mesmo é insegurança e muitas vezes acomodação. O medo é um sentimento que proporciona um estado de alerta, que vem da sensação de ameaça, tanto física quanto psicológica. O pavor é a ênfase do medo. O medo pode provocar sensações muito incomodativas, como, por exemplo, asfixia, falta de ar, aperto no peito, bolo na garganta, taquicardia, suores, palpitação, levando à angústia. Quantas vezes algumas pessoas começam a imaginar que algo de ruim pode acontecer, chegando a dizer que estão com sensação de morte. Uma das causas é que no inconsciente, que é o depósito, guardamos desejos, sentimentos, e impedimos vontades de sair, pois temos medo de que isso possa nos levar a sofrimento. E esta repressão, que pode nos levar a sentimentos ou sintomas há pouco descritos, são a resposta fisiológica do organismo, que libera hormônios do estresse, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. Quando o indivíduo não consegue lutar e enfrentar seus medos, esse medo pode se transformar em doença, que é a fobia, que passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psíquico. Nessa situação, o paciente deve buscar a ajuda de um profissional, seja um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. É muito importante saber identificar quando a situação do indivíduo é de apenas medo ou fobia, pois o medo é uma ameaça real, como, por exemplo, ser assaltado em uma cidade violenta, levar um tombo na rua em função da buraqueira que existe nas nossas calçadas, falar mal de alguém. Quanto à fobia, é um medo imaginário. Não viajo de avião, porque o avião pode cair. Não ando de elevador, porque pode cair também o elevador e fico preso. Agora, não resta dúvida que pelo fato do medo ser uma emoção tão forte, ele vem sendo utilizado ao longo da história humana como uma eficiente forma de manipulação, pois quando tememos muito alguma coisa e não temos coragem de enfrentar, acabamos fazendo qualquer coisa para nos livrarmos desse incômodo. E muitas vezes nos precipitamos e erramos. Calma, não tenha medo. Enfrente todos os desafios com coragem e muita fé, que você sempre será vencedor. É isso aí. Foi brilhante, sem dúvida alguma, Tereza, sem dúvida alguma, telespectadores, o ensaio, né? O ensaio que o deputado e médico Gerson Berger fez aqui sobre o medo, seguindo a linha do Eugênio de Viena, um outro judeu que viveu há 200 anos atrás, chamado Sigmund Freud. O medo é um sentimento permanente da existência humana. Ninguém deve ter medo de ter medo. Ninguém. Porque o amor, por exemplo, que se desenvolve em torno de pessoas, é eventual. Mas o medo vem do risco permanente que todos nós corremos, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que desaba edifícios, assaltos na rua. Isso tudo forma um contexto amedrontador. E todos sofremos o efeito. Agora, não se pode deixar, como disse o Gerson, de enfrentar as questões. Porque se enfrentar a questão, o medo se alastra, se transforma em fobia e, pior, paralisa. Isso é que não pode acontecer. Eu acho até que, fosse religioso, eu sugeria que mudassem os mandamentos.
Não nos deixe cair em tentação, não. Não nos deixe cair em depressão. Gerson, meus parabéns pela explanação do assunto brilhante, e também o Pedro, quando diz não nos deixeis cair em depressão. Até porque os nossos medos, se não enfrentados, também podem nos levar à depressão. Mas, minha gente, nós agora vamos passar para um outro assunto e, atendendo aos nossos telespectadores, o nosso programa vem abordando assuntos ligados à Bíblia, com o especial comentário do nosso querido Gerson Berger. E na semana passada, falamos em fé no milagre de Sara. Foram muitos os e-mails que nós recebemos e telefonemas até aqui para casa, relatando fatos sempre relacionados à fé. Mais perguntas surgiram, e uma delas profunda e até muito bem fundamentada. A nossa telespectadora quer saber por que o povo de Israel resistiu através dos tempos a tanta perseguição e continua se mantendo unido, enquanto inúmeros outros povos desapareceram. Vou me antecipar, Gerson, se me permite um pouquinho a sua resposta, e dizer que também nesse caso foi a fé inabalável do povo de Israel em seu Deus único, nos princípios da Torá, que mantiveram, mantêm e manterão a eterna existência do povo judeu, apesar de tanta perseguição e sofrimento no curso de sua existência, não é verdade? Teresa, é exatamente isso que você disse. O povo de Israel fundamenta sua existência na Torá e na chamada lei que Moisés recebeu de Deus no alto do Sinai, conhecido como os 10 mandamentos, e é a base da ética ocidental. O texto bíblico diz: eu sou teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses. Não usarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do sábado. Trabalharás 6 dias, mas o 7º, em hebraico, Shabat, é de teu Deus. Porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra, mas no 7º descansou. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não desejarás coisas alheias. São palavras e princípios que ficaram ecoando desde então com muita força e que desde a antiguidade até os dias de hoje só vem confirmar sua pertinência. A lei de Moisés deixou regras básicas para o relacionamento com o divino e a construção de um ambiente saudável, com normas para o dia a dia de um povo. O amor do povo de Israel, a lei e a Torá criou um laço indestrutível e resistente a todas as perseguições. Por isso, o povo judeu é eterno e jamais será destruído. Eterno, sim, sem dúvida alguma. E tão eterno é que é preciso acentuar uma verdade histórica, não religiosa, mas histórica, principalmente, é que a Torá de Moisés e os 10 mandamentos foram escritos, transmitidos por Deus a Moisés no Sinai, segundo os judeus, 1.100 anos antes de Cristo nascer. Eu estou dizendo isso para justamente acentuar o que significa esse salto, esse espaço no tempo entre uma figura, Moisés, e a outra, Jesus Cristo. Olha que aula extraordinária aí sobre a lei de Moisés, sobre a Torá, sobre a Bíblia, e o Pedro tão brilhantemente também tanto contribuiu. Mas eu agora, Pedro e Gerson, vou passar para um outro assunto, um assunto que eu considero bastante relevante. Mais uma vez,
nós vemos a blogueira cubana Ioani Sanches, muito conhecida, ter sua saída negada pelo governo de Cuba. Ela viria ao Brasil para o lançamento do documentário Conexão Cuba-Honduras, na Bahia, agora neste mês de fevereiro, que tem como tema a liberdade de imprensa em Cuba e no Brasil, e inclui uma entrevista com a blogueira. Ioani havia solicitado visto ao governo brasileiro e lhe foi concedido. Infelizmente, o regime ditatorial de Cuba não permitiu a sua saída, apesar da visita da presidente Dilma Rousseff àquele país ter acontecido no exato momento dessa negativa. A nossa presidente, foi criticada principalmente em seu pronunciamento em Havana, porque em nenhum momento mencionou a violação de direitos humanos em Cuba. O cineasta Dado Galvão, que é o autor do documentário, diz que a viagem da presidente Dilma a Cuba foi decepcionante, pois esperava ele que nos bastidores a presidente tratasse do assunto e a nossa diplomacia pudesse interceder. Lembrando que já havia providenciado passagem e até hospedagem para a blogueira. Situação como a de Ioani é vivida por milhares de cubanos, até impedidos de visitarem seus familiares. Acho, Gerson e Pedro, que houve um desprezo à democracia brasileira, representada pela visita da nossa presidente, quando também em seu discurso apontou erros de países democráticos, legitimando a posição autoritária de Cuba. Lamentável a fraqueza da nossa diplomacia numa questão que é tão séria. Pois é, Tereza. A nossa diplomacia deixou novamente a desejar. O que está em jogo é o interesse financeiro. Dizem que a presidente chegou em Cuba com os bolsos cheios de dinheiro e vazios de princípios democráticos, infelizmente. No programa de hoje falou-se aqui, foi um ensaio até belíssimo do Gerson Berger, sobre o medo. Muito bem, a blogueira Ioani Sanches não teve medo de enfrentar as circunstâncias que a envolvem e sufocam em Cuba, tanto que a televisão brasileira, em entrevista, ela reafirmou a pressão que sofre dentro do seu país e também o veto à sua nova tentativa de viajar para o Brasil. Cuba praticou uma agressão ao governo brasileiro, à presidente Dilma Rousseff, que tinha acabado de visitar Havana, e concedeu passaporte a Ioani Sanches. Era o mínimo que o governo cubano podia fazer, era autorizar a sua viagem. Nem isso fez. A viagem de Dilma Rousseff a Cuba foi um fracasso. Pois é, minha gente, com a análise final aí dos nossos convidados de toda a semana, deputado Gerson Berger e jornalista Pedro do Couto, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada aos dois pela participação, a você que nos assiste, que seja uma semana excelente, e nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!